Salve, salve, guerrilha! Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, comigo tá tudo bem. Estamos começando mais um vídeo, mais um review, e dessa vez do volume 1 do disco Racional do Tim Maia. Tem um detalhe que eu preciso dizer pra vocês antes de a gente começar a análise de fato, que é, se a gente olha pra esse disco e toma ele pelo que ele é, em específico, sem julgar a questão da seita lá, da cultura racional, da qual o Tim Maia vai fazer parte, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui hoje, mas essa, na minha visão, é uma das principais obras-primas da música brasileira e da música mundial como um todo, né? Esse é o meu disco favorito do Tim Maia e também tem essa aura, esse peso de ser um disco fundamental dentro do desenvolvimento da soul music brasileira aqui, certo? Em 75, o Tim Maia já era um artista muito consagrado nacionalmente e também já era conhecido internacionalmente. Vamos lembrar que ele fez uma excursão, foi para os Estados Unidos em 59, e ele então também se fez presente lá, produzindo música com uma galera que tava por lá. Nesse disco aqui, tá, que é o quinto da carreira dele, ele já gravou, obviamente, outros 4, sendo que o primeiro disco dele, lançado aqui, e o quarto disco dele foram 2 discos que atingiram o nível de disco de ouro na época, que é mais de 200 mil cópias vendidas. Só que em 74, ele fecha um contrato com a RCA, que é uma das maiores gravadoras, talvez a maior gravadora da época, e ele entra em contato também nesse mesmo ano, já com o contrato assinado, com a chamada cultura racional, que é a base filosófica, teórica, por trás desse disco. Depois você pode dar uma zoiada lá no Wikipedia sobre a seita lá da cultura racional e entender melhor o que é a seita, mas pra cá o que a gente precisa dizer é que ele tem esse contato com a galera em 74. E ele vai aderir à seita e fica na seita até o segundo semestre de 75, quando ele sai assim, brigando com tudo e todos, muito desiludido. O resultado sonoro dessa experiência que ele teve espiritual, filosófica, seja lá qual que for, é o Racional. De novo, dividindo em 2 volumes. Volume 1, volume 2. Agora, por que isso interessa, Guilherme? Porque a seita tinha várias diretrizes sobre, por exemplo, o uso de drogas e sobre vícios no geral. Obviamente que isso vai impactar positivamente tanto a lucidez do Tim Maia na produção e arranjo do disco, quanto a qualidade vocal que ele tem. E tipo, ele já tinha sido preso nos Estados Unidos por porte de drogas, fumando maconha, né? Num processo ridículo por posse de maconha. Mas ele foi detido lá em 63 e foi deportado pro Brasil em vista dessa acusação, desse crime. E aí, tipo, ele tinha uns 21, 22 anos de idade quando isso acontece. Ele tava na carreira profissional desde os 15. Então foram alguns anos de droga, né, que o Tim Maia consumiu ali, algum tempo de vício, até o Racional, que é em 75, que ele já tá ali com mais ou menos 32, 33 anos de idade. E parar de fumar e beber, como eu disse antes, tem uma questão muito fisiológica, de ajudar mesmo a voz dele e ele conseguir chegar e desenvolver o timbre dele de uma maneira limpa, clara, cristalina, sem ruídos, sem pigarro, sem nada. Tá ali, ó. Perfeita a voz dele. E eu também acho que é o ápice técnico dele, tá? Eu acho que o Tim Maia, depois da época Racional, ele nunca vai atingir de novo toda a proeza técnica que ele atingiu na gravação desses 2 discos. E aí o ponto é, esse disco não ia ser possível se ele estivesse abusando de drogas, porque ele nem ia cantar tão bem e também ia estar loucaço pra poder fazer os arranjos. Então, o ponto inicial aqui pra gente, fundamental desse primeiro capítulo, é a voz do cara. A voz do cara melhorou e melhorou imensamente quando ele deu uma segurada no uso de drogas, por conta da seita. Que beleza! Sentar na cadeira de produtor e de arranjador vão permitir que ele entregue ali uma base musical muito foda, enquanto ele tava completamente sóbrio. E aí tem um detalhe, tá? Eu preciso dizer pra vocês. Eu acho sobriedade um tanto quanto superestimado, especialmente sendo músico e puxando meu fuminho. Então eu tô ligado disso. Mas da mesma forma, existem diferenças entre sobriedade e leseira. Diferenças que a gente não precisa julgar, tá? E falar assim, ah, tá lesado é foda, tá sóbrio é a melhor coisa do mundo. Mas a gente precisa entender como coisas diferentes. E o ponto que eu quero dizer é que na carreira do Tim Maia, no desenvolvimento técnico, musical dele, essa sobriedade fez muita diferença. Muita diferença mesmo. De novo, parem pra ouvir os 4 discos que ele lança até o Racional, de 70 a 74, e depois ouve o Racional, de 75. Perceba as diferenças você mesmo. Nessas diferenças, quando você for ouvir, presta bastante atenção nos arranjos, porque é muito difícil pensar em qualquer arranjo de soul music brasileira que tenha sido composto ali com tanta maestria quanto nesse disco. E assim, se eu for falar dos grooves, das levadas, das propostas ali, riffs, ideias, é tudo muito rico. O disco inteiro, por mais que você possa não concordar nada com a letra que ele canta, ainda assim, foda-se. O disco inteiro tem uma condução
sonora muito bem construída e muito característica do Tim Maia, que ele já vinha desenvolvendo nos outros discos, que é essa mescla entre algo que internacionalmente é conhecido como soul music, funk estadunidense, por exemplo, que ele tem contato quando ele vai pra lá nos anos 50, 60 e ouve a Motown, por exemplo, ele conhece a gravadora, ele conhece o que a gravadora tá fazendo, ele vai trazer isso pra cá, fazendo essa fusão com a música brasileira e dialogando diretamente com os ritmos daqui, especialmente o samba, na condução da bateria, por exemplo. E tipo, músicas como Bom Senso e Universo em Desencanto, na minha visão, são assim, duas obras-primas da música brasileira de todos os tempos. É muito difícil pensar em arranjo tão bem construído quanto os arranjos dessas duas músicas e do disco no geral. E aí o ponto é, ainda que ele fosse esse cara, essa pessoa foda, ele leva esse projeto pra gravadora. O que a RCA, que acabou de assinar ele, fala pra ele? Porra nenhuma, isso não vai sair, a gente não vai publicar essa merda. O que ele faz? Demorou então, mano. Valeu demais, eu vou publicar no meu próprio selo. E aí ele publica no selo Seroma essa obra em 75. Muito foda. Esse é o disco mais Tim Maia do Tim Maia. Nesse tópico, eu preciso dizer uma coisa já pra gente começar. Esse vídeo é um vídeo de análise musical, tá? É um review musical. Não é muito a coisa ali da seita. Por quê? Porque eu acho uma balela também. E o próprio Tim Maia vai achar uma balela depois. Ele vai se desiludir com essa porra. Mas, porém, contudo, todavia, toda essa ideia e essa ideologia dessa seita, cultura racional, como ela tá muito impressa no disco, a gente vai precisar tocar nesse ponto em algum momento. E aí, assim, aviso pra vocês que estão assistindo, não façam como um Tim Maia, não caiam nesse tipo de seita, porque, enfim, mano, é uma seita, tá ligado? E bem doidona. Antes de a gente continuar, se inscreve no canal e ativa as notificações, vai. Se inscreve aí, eu espero. Pronto? Feito? Beleza. Pra vocês terem ideia, o próprio Tim Maia, quando ele se desilude assim da doutrina, ele fez de tudo pra apagar o volume 1 e volume 2 da carreira dele. Ele destruiu os exemplares que ele tinha, proibiu o relançamento e regravação e evitou ao máximo fazer ou tocar ou cantar músicas dessa fase nos shows. A treta é que é aquilo, né, mano? O bagulho é tão bem feito, mas tão bem feito que, independente da vontade dele, já tinha caído no mundo e a galera já tinha pirado com a sonoridade do disco e também com essa coisa maluca da seita. Isso também por conta que todas as letras do disco, eu disse todas as letras do disco, vão ser permeadas pelas ideias da seita. Todas as letras. Todas. Por exemplo, em algumas faixas existe uma fala do Tim Maia que é: não perca tempo, leia o livro O Universo em Desencanto. E assim, não só em português, tá? Em You Don't Know What I Know, por exemplo, ele vai falar isso em inglês. Rational Culture, que é a última música do disco, mesma coisa, vai falar isso em inglês. Ele tá muito imbuído nessa mensagem. E tem uma faixa do disco que se chama Leia o livro Universo em Desencanto. Mais evidência do que essa a gente não precisa. Porém, tem as outras músicas, como por exemplo Grão-Mestre Varonil, Bom Senso, Energia Racional, Contato com o Mundo Racional e Universo em Desencanto, em que os conceitos do livro e da seita, eles vão aparecer de maneiras diferentes, com uma ideia de apologia mais expandida e que vai entrar ali mais diretamente dentro da própria filosofia da seita. Falando do Grão-Mestre, que é o cara lá que desenvolveu o bagulho, o quanto que você lendo a cultura racional, lendo os textos da cultura racional, consegue atingir esse bom senso e mudar de vida. Ou seja, é mais lato senso do que diretamente falando compra o livro. E a última música do disco, Rational Culture, assim, se você gosta de música, especialmente instrumental, é uma jam maravilhosa, assim, maravilhosa, de mais de 12 minutos e que se concentra em dizer que a cultura racional vai dominar o mundo e que vai juntar todas as pessoas para além de suas diferenças. Seita, né? Seita faz isso. Que beleza. Se a gente ficar julgando o conceito da obra, indo nos pormenores da seita e tudo mais, talvez ele não vai ter o mesmo impacto que tem quando a gente só bota pra ouvir e se concentra na parte musical, tá ligado? E é por isso que eu digo, se você conseguir deixar esse ponto espiritualizado um pouquinho de lado, ou então entender ele tal qual Tim Maia o entendia lá em 1975, quando ele tava na pira da seita, sem julgar o que ele tava pensando, como qualquer um pode cair em alguma seita, tá ligado? Assim como você não julga, às vezes, alguém da tua família que caiu numa dessas religiões neopentec aí, etc., a gente também não vai julgar o cara por ter caído numa dessas. O ponto é, minha visão, é o melhor disco do Tim Maia, é o mais bem cantado, tem os melhores arranjos, melhor produção, grooves de fazer levantar o cu da cadeira, enfim, esse disco é uma referência sonora pra mim e eu espero que ele seja pra você também. Que beleza.
Eu ia falar aqui, pô, todas as músicas são maravilhosas, mas eu acho que eu preciso passar algumas. Vai ouvir, por exemplo, Bom Senso, Universo e Desencanto e Rational Culture, especialmente se você curte jam de uma galera fritando e tocando pra caralho. Beleza? Acho que é isso. Minha nota pra esse disco é um Lá com sétima maior, nona, 11ª, 13ª, tudo que você quiser dar de prêmio. De novo, um dos melhores discos de música brasileira na minha visão. Tenho certeza que se você parar pra ouvir ele sem preconceito vai ser o seu também. Fique de olho no canal para pegar mais vídeos, reviews, análises, seja membro para você ter acesso aos VODs. E para fechar, tudo nosso, nada deles. Depois de nós. É nós de novo. Tchau!